Olá, meu nome é Joel Dias e você está ouvindo ao Dai Minha Bíblia. Nunca houve na Terra uma catástrofe natural tão destrutiva como o dilúvio dos tempos de Noé. Um fenômeno de tal forma devastador que somente uma ordem do próprio Criador poderia tê-lo criado. Os terremotos e tsunamis que podemos ver e estudar em nossos dias são apenas uma fração do que os povos pré-diluvianos enfrentaram. No entanto, a história de hoje não é sobre Noé, mas é uma consequência direta dos acontecimentos que envolvem a tão conhecida arca. Sem, Cã e Jafé. Talvez você que me ouve já conheça bem estes nomes. Estes são os filhos de Noé, os patriarcas que originaram Israel e os demais povos que mais tarde viveriam lado a lado com os filhos da promessa nas terras de Canaã. Após a chuva que arrasou com toda a terra, eles tiveram filhos. É interessante pensar que a primeira geração de pessoas deste mundo novo nunca viu a maldade que foi limpa pelas águas, mas ainda assim cometeu os mesmos erros do passado. Noé foi pai de Cã. Cã foi pai de Cuxi e Cuxi foi pai de Nimrod. Este foi o primeiro homem a ser poderoso na terra. A narrativa bíblica não nos dá muitos detalhes sobre este homem. O que sabemos é que Nimrod foi um grandioso caçador que fundou e governou sobre a cidade de Babel. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. É assim que o autor bíblico descreve o mundo que se reconstrói após a fúria das águas. Ao contrário da diversidade que vivemos em nossos dias, onde há uma multidão de pessoas em constante comunicação em toda sorte de idiomas e meios, havia uma certa uniformidade na sociedade governada por Nimrod. Todos se entendiam. Havia uma só língua, um só povo, e todos estavam agregados em uma região muito delimitada do globo. Os homens haviam migrado para o leste, para uma terra chamada Sinar, onde puderam se estabelecer. Provavelmente, estamos falando da Babilônia, o atual Iraque. Desde o dia em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram o fruto, a humanidade adquiriu uma engenhosidade perigosa. Afinal, o conhecimento do bem veio acompanhado do conhecimento do mal. As pessoas já não queriam ser espalhadas pela terra, não queriam ser esquecidas pelas próximas gerações. O desejo de fazer-se grande tomou de assalto o coração dos homens governados por Nimrod. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Uma estrutura nunca antes vista começou a se erguer. Algo rasgava o horizonte de quem observava a cidade de Babel. Não era uma montanha ou qualquer formação natural, mas uma torre fundamentada nas pretensões de seus criadores e no desejo de grandeza que povoava seus corações. Os trabalhadores não dependiam sequer de pedras para sua construção como era comum na época. Ao contrário, usando uma técnica inovadora para o seu tempo, eles faziam os seus próprios tijolos. Preparavam sua argamassa para erguer não somente uma torre, mas um símbolo de seu poder e inteligência. Não imagine um edifício moderno. Imagine as pirâmides. Os arranha-céus de nossos dias são formidáveis, altos, luxuosos, reluzentes, mas não durarão por muito tempo. Assim como as construções dos antigos faraós, Babel era construída para permanecer para sempre. Ela simbolizava a ambição de uma civilização que não queria estar debaixo da soberania de Deus. A soberba, arrogância, orgulho e presunção não passaram despercebidos diante dos olhos do Senhor. Perceba, o protagonista dessa história não é Nimrod e sua torre,
mas sim Deus. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Precipitaciones intensas en puntos del Cantábrico y los Pirineos y con temperaturas que continuarán bajando a Milhares de construtores diariamente subiam e desciam as escadas da torre. Colocavam seus tijolos e argamassa. Certamente ornamentavam as estruturas do seu edifício quando subitamente não podiam mais se entender. Imagine sua própria reação ao ouvir pessoas com as quais convive falando de forma impossível de ser compreendida, dando ordens que não se podem obedecer e recebendo mensagens que não se podem cumprir. Sem diálogo e cooperação, tornou-se impossível edificar sua torre. O desejo do povo de Babel era, em primeiro lugar, construir uma torre que chegasse até o céu. Seu projeto, entretanto, não os direcionou às alturas, mas ao chão. Em segundo lugar, queriam tornar-se famosos, mas em vez disso, tornaram-se infames. Por fim, almejavam evitar que fossem espalhados pela terra, mas se viram incapazes de viver como um só povo, devido às línguas que o Senhor confundiu. A história de hoje se encontra nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis. A história de Babel nos fala sobre arrogância. Fala sobre a situação do homem que não se submete à vontade de Deus, mas, pelo contrário, encontra em seus próprios planos o seu prazer. O historiador Flávio Joséfo tem uma visão interessante sobre os planos de Nimrod. Segundo ele, a construção da Torre de Babel foi uma forma de vingança de Nimrod contra Deus. Ele queria evitar a morte caso Deus enviasse um novo dilúvio. Seja esta a verdade ou simplesmente a interpretação do historiador, podemos ver nesta simples história como Deus é soberano.